Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com a parte de Bioquímica 2 para continuar falando ainda desses componentes, macronutrientes que compõem aí o nosso corpo. A gente já conversou sobre carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais e água, e faltam dois componentes ainda, macronutrientes, macromoléculas que a gente precisa conversar: proteínas e ácidos nucleicos. Então vamos começar falando das proteínas. Gente, proteínas, olha só, elas são tão importantes, mas tão importantes que elas recebem aí essa nomeação de unidades fundamentais das células. Elas executam tantas funções primordiais que sem as proteínas, inviável, não dá, sem proteína não dá. Então elas são as unidades fundamentais das células. Sabe por quê? Pensa aqui, nós vamos ver ao longo do curso que toda a informação de um indivíduo está contida no seu DNA, né? Então, toda a informação genética de um indivíduo está lá no DNA. O DNA, ele é, então, o dono dessa informação, ele é quem dita tudo o que vai acontecer, mas ele não sabe executar. A gente viu ali, ao longo do surgimento, da história do surgimento da vida, que o DNA ocupa, assume essa posição de reter as informações genéticas, e quem vai fazer ali o encaminhamento dessa informação é o RNA. Lembra? O RNA ele era o que fazia tudo, a gente estava no mundo de RNA. Só que o RNA perdeu posição, foi rebaixado para mensageiro. Então, o DNA, ele faz o seguinte, ele manda a sua informação para o RNA. E aí o RNA faz o quê? Ele pega essa informação recebida do DNA e viabiliza a produção de uma proteína. E essa proteína, por que ela é importante? Porque é ela que vai executar o que o DNA mandou. Então aqui, o DNA manda e o RNA produz quem executa. Quem executa é a proteína, só que o DNA não sabe produzir proteína. Então, embora ele mande na célula, ele precisa do RNA, porque o RNA é quem vai produzir o executor, quem vai executar a função determinada pelo DNA. Então, pensa, se tudo que está ali de informação genética no meu DNA é executado pela proteína, essa proteína é mega importante, né? Por isso que elas são as unidades fundamentais da célula. Elas viabilizam tudo, né? Tudo que o DNA mandou, elas fazem. Então, olha só, elas têm função estrutural, de transporte de moléculas, de atividade contrátil, de produção de hormônio, de produção de anticorpo, né? Então mantém nosso sistema imune, e elas formam uma classe aqui de proteínas que eu não tenho nem como dizer o quão importante elas são, que são as enzimas, e a gente já vai falar sobre as enzimas, tá? Essas proteínas, elas também são polímeros. Lembra lá o que é polímero? Uma molécula grande formada por unidades repetitivas menores, né? Então, carboidrato, um polissacarídeo formado por unidades repetitivas menores, que são os monossacarídeos. As proteínas, elas também são uma molécula grande, um polímero, uma molécula polimérica, formada por unidades repetitivas menores, que são aminoácidos. Então, vários aminoácidos se ligam para formar uma proteína. Tá? Os aminoácidos são os monômeros da minha proteína, as unidades menores que se repetem. E esses aminoácidos formam uma proteína ligando-se através de ligações peptídicas. Então, lá nos carboidratos eram ligações glicosídicas, agora são ligações peptídicas. Por que peptídicas, Bruna? Porque os meus aminoácidos, quando eles vão se ligando, eles vão formando ali moléculas maiores. Essas moléculas maiores recebem o nome de peptídeos, tá? Então, vários aminoácidos se ligam formando peptídeos. E aí, quando eu tenho uma proteína que é gigantesca, é um polipeptídeo, igual nos carboidratos, que eu tinha polissacarídeo. Agora eu tenho polipeptídeo. E por isso que a ligação entre esses aminoácidos é chamada de ligação peptídica, tá?
Então, duas informações fundamentais quando a gente vai estudar proteínas. E esses aminoácidos, eles têm uma estrutura que é conservada, ou seja, todo aminoácido tem um carbono central ligado a um grupo carboxila, ligado a um hidrogênio e ligado a um grupo amino, tá? Todo aminoácido tem isso daqui, essa estrutura. A única coisa que varia é esse radical, essa quarta ligação do meu carbono. Esse radical, ele vai variar. E aí, de acordo com o radical que existe, eu tenho os vários aminoácidos que podem ser formados, tá bom? Como se dá uma ligação peptídica? Olha lá, eu tenho aqui um aminoácido que tem um radical 1, então olha lá, grupo amino, hidrogênio, carboxila e o radical. Esse grupo carboxila vai se unir ao grupo amina do próximo aminoácido e vai formar água, uma síntese por desidratação, também igual aos carboidratos. Libera essa água e a ligação estabelecida aqui desse carbono, ó, com o nitrogênio da amina é o que eu vou chamar de ligação peptídica, tá? Então, essa é a ligação peptídica. Então, olha lá, e a prova te deu essa estrutura e pergunta, o que é isto? Qual macromolécula é essa? E quantas ligações existem aí? Você vai olhar, ó, um terminal de nitrogênio aqui, ó, amina. Um terminal de carboxila. E aí, entre eles, ó, o carbono, a carboxila de uma reagindo com a amina do outro. Essa aqui é uma ligação peptídica. Se é uma ligação peptídica, é uma proteína. Então, eu já sei qual é a macromolécula, é uma proteína. Agora, quantas ligações peptídicas tem? 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas, ocorrendo entre um aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, 4 aminoácidos, 5 aminoácidos. Então, 5 aminoácidos formando aí uma proteína ou um peptídeo, né, já que ainda não é uma proteína tão grande, através de 4 ligações peptídicas, tá? E é importante saber essas estruturas e aí reconhecer isso em uma molécula, porque tem questão que vai fazer exatamente isso, vai te dar ali a molécula e vai falar, e aí, o que é isso? Carboidrato, lipídio ou proteína? Aí você tem que lembrar, poxa, lipídio tem ali aquela estrutura de glicerol com uma cadeia gigante de hidrocarboneto, né? Proteína não, já tem 4 grupos específicos ligados a um carbono, né? Um carbono central. Então é bom saber essa estruturação aí das macromoléculas, ok? Pessoal, falando ainda em proteína, elas são aí mega importantes, executam quase todas as funções aí na minha célula e elas buscam sempre ficar numa conformação de menor energia, né? Então, justamente para buscar ali o seu estado de menor energia, de menor gasto, né? De entrar ali em equilíbrio. E esse estado, essa conformação vai variar muito entre as proteínas. Por quê? Pensa comigo, olha só, aqui eu tenho, cada aminoácido é formado aí por um radical e é esse radical que determina os diferentes aminoácidos, já que todo o resto da estrutura é igual. Então, eu posso ter um aminoácido aqui que tem um radical 1 que é polar, vai se ligar por uma ligação peptídica com um aminoácido 2 que tem um radical 2, radical 2 que também é polar e vai se ligar a um aminoácido 3 que tem um radical 3 que também é polar. E aí, por serem todos polar, o que vai acontecer? Um vai ser atraído pelo outro e eles vão começar ali a interagir também. Então, eu começo a ter, em vez de uma estrutura linear, eu posso ter uma estrutura que vai se curvando por conta da interação desses radicais. Pensa aqui comigo, se eu tivesse mais, ó. Cadê minha caneta preta aqui, ó? Se eu tivesse mais, aí esse daqui, o radical polar interage aqui. O radical polar é puxado por esse aqui. Eu começo a ter dobramentos da minha própria proteína, tá?
Então, são as interações entre esses radicais aí dos aminoácidos que vão determinar as conformações da minha proteína. E aí ela pode sair de uma estrutura linear ali, um aminoácido ligado no outro em sequência bonitinho, para estruturas tridimensional. Ela começa ali a se enrolar porque esses radicais vão interagindo. E eu tenho 4 conformações principais aí da minha proteína. Ela pode estar aqui, ó, linear, todos os aminoácidos então bonitinhos aí ligadinhos por ligação peptídica. Agora pensa, o radical desse aqui, ó, puxa esse aqui, que puxa esse aqui. E aí ela começa a dobrar. Eventualmente, ela pode adquirir essa estrutura aqui de hélice, ó. Eles vão aí formando hélices por conta dessa interação. Essas duas estruturas são estruturas, então, secundárias. Essa aqui é a minha estrutura primária mais básica, uma sequência de aminoácidos ligados linearmente. Minha estrutura secundária é justamente isso, essa interação aí que me forma ou uma estrutura de hélice ou uma estrutura que parece uma folha, né? Que a gente fala folha beta, tá? Então, uma estrutura aqui de folha. Eventualmente, imagina que se esse, ó, aí eu peguei e formei essa hélice. Aqui, que parece um fio de telefone. Aí esses radicais aqui começam a interagir com esses, e aí eles vão se enrolar aqui. E aí eu vou ter esse emaranhado aqui, que já é uma estrutura terciária. E aí, quando eu tiver aí mais de um peptídeo ou de uma proteína interagindo, ó, eu tenho um azul aqui que interage com um verde de forma bastante intensa, eu tenho uma estrutura aqui, ó, quaternária. E aí o exemplo principal é essa aqui, que é a minha hemoglobina, minha proteína hemoglobina carreadora de oxigênio, tá? Então, ela tem um grupo M aqui, ó, que carrega ferro, e esse ferro faz aí com que a minha hemácia carregue oxigênio para o corpo, tá? Então, existem aí diferentes conformações de proteína, que você, na verdade, só precisa saber que elas buscam sempre o estado de menor energia. Isso aí pode gerar, pode variar conforme as interações desses radicais, tá? Seguindo aí, outra característica das minhas proteínas, além de ter aí conformações estruturais diferentes, é que elas também são aí altamente sensíveis a 2 fatores, temperatura e pH. Então, todas as minhas proteínas, elas são ali altamente estáveis, elas buscam aqui o estado de menor energia, então o estado, a conformação em que elas ficam mais estáveis. Porém, elas ainda serão abaladas se eu levar um desses 2 fatores ao extremo. Então, se eu colocar, aumentar a temperatura daquela solução onde está a minha enzima, aumenta, eventualmente, por mais estável que ela esteja, ela vai se desfazer. E a mesma coisa com o pH, se eu aumentar muito o pH da minha solução ou diminuir demais, eventualmente, por mais estável que ela esteja ali na sua estruturação tridimensional, ela vai se desfazer, porque ela não aguenta. Fala, pô, você me levou para o extremo, né? Você foi no meu limite. E aí ela se desfaz. E esse se desfaz, né? Desfazer essa conformação da minha proteína é o que a gente chama de desnaturação. Então, ela desnatura, ela perde a sua conformação estrutural. E quando uma proteína perde a sua conformação estrutural, ela fica inativa, incapaz de realizar a sua atividade. Então, a minha estruturação é uma estrutura terciária. Você vai aumentando a temperatura. Se eu desfizer ali a minha estruturação terciária, eu perco a minha atividade, porque eu só funciono naquela conformação. Se desfazer, estou ali desnaturada, não realizo atividade, tá? E aí algumas proteínas, elas podem se desnaturar, mas elas podem voltar. Então, de repente, eu coloquei ali uma solução, né? Ali tem uma solução enzimática, e eu aumentei a temperatura do meio, aumentei 70 graus. Aí minha enzima ou proteína aí, né? Ela desnaturou, ela perdeu sua conformação. Então, não está mais realizando atividade. Se eu diminuir a temperatura e voltar ali para uns 30 graus, ela pode rearranjar e voltar na sua conformação e retomar, então, seu trabalho. Então, existem aí desnaturações que são reversíveis.
E existem outras proteínas que, uma vez desnaturadas, não voltam mais. Desnaturou, perdeu, já era, tá? E aí, um exemplo aqui de irreversível é justamente a albumina, a proteína presente na clara do ovo. Então, vou ali fritar um ovinho no almoço. Pego o meu ovo, abro. Essa clara aqui, ela nada mais é do que a albumina, uma proteína. Quando eu coloco o fogo para agir sobre esse ovo, o que, que vai acontecendo? Ó, uma modificação da estrutura da minha albumina. Ela vai se desfazendo, perdendo a estruturação que ela tem e vai ficando sólida, opaca, né? Aqui ela tá meio translúcida, aqui ela vai ficando opaca, ó, vai virando a clara aqui do meu ovo, tá? E aí, o que, que acontece? Eu desnaturei a albumina, ela perdeu sua atividade, perdeu sua estruturação. Fritei meu ovo. Agora eu falo, então agora eu vou reduzir a temperatura, vou tirar ele do fogo e colocar na geladeira. Ele vai voltar a ficar igual era o ovo, antes de ser frito? Não vai. Então essa é uma desnaturação irreversível, não tem jeito. Já era. A albumina não volta a ser clara, tá? Agora ela virou aquele ovo, já era, perdeu. Então esse é um tipo de desnaturação que não volta. E aí, por que é tão importante a gente falar de desnaturação de proteínas? Porque a gente tem aí essa classe de proteínas chamadas enzimas. E essas enzimas são super, hiper, mega importante por conta disso aqui, ó. São proteínas especializadas em catalisar reações biológicas. O que é catalisar? Aumentar a velocidade de uma reação sem interferir no processo. Então, é acelerar essa reação. Olha, imagina, eu tenho uma reação que demora 3 horas para acontecer, para eu pegar um reagente e transformar em um produto. Aí, se eu colocar uma enzima, isso acontece em 1 hora só, ó, acelerou para caramba, e não teve interferência no produto formado. Isso é uma enzima. Então, pensa, um monte de enzima agindo no nosso corpo, quão importante elas são para ir fazer as reações acontecerem de maneira rápida e eu manter aqui meu equilíbrio, minha homeostase, né? Então, enzimas são aí uma das classes de proteínas mais importantes que a gente tem na biologia, tá? Mas são proteínas, né? E estão, então, suscetíveis à variação de temperatura e pH também. A gente já vai ver como. Quando eu falo em enzima, o que vocês têm que pensar? Essas enzimas, como que elas fazem essa aceleração de reação? Como que elas tornam essa reação mais rápida? Elas interagem com o reagente que eu tenho, que aqui para a biologia a gente vai chamar de substrato, tá? Então elas interagem ali com o antes, com a substância do antes que eu tenho da minha reação e que eu quero transformar no depois, no produto. E elas interagem com esse substrato de maneira extremamente específica. Ou seja, aquela enzima ela fica ali tão bem encaixadinha com o substrato que a gente costuma falar que é como se fosse chave e fechadura. Sabe quando outra chave não vai abrir essa porta? Isso aqui é uma relação única, específica. É o que a gente fala, a relação da enzima com seu substrato é tão específica que ela é explicada ou foi explicada por muito tempo por uma relação de chave e fechadura. E acontece desse jeito, ó. Eu tenho aqui a minha enzima, o meu substrato, e aí aqui eu tenho a minha enzima, aqui está trocado, viu, gente? Aqui é o meu substrato, aqui é a minha enzima. Perceba que a minha enzima, ela tem um encaixe perfeito para esse substrato. E esse encaixe perfeito é o que eu chamo aqui de... Eu estou com a caneta? É o que eu chamo aqui de sítio ativo. Então, a minha enzima, ela forma uma região de encaixe perfeito com o substrato que eu chamo de sítio ativo. Aí, esse meu substrato encaixa na minha enzima, bonitinho, ó, e forma o meu complexo enzima-substrato. A partir deste momento, eu consigo acelerar a minha reação, que era
quebrar esse meu substrato em dois componentes, componente 1 e componente 2. E aí perceba que eu consegui quebrar meus substratos, mas eu não interferi neles, né? A minha enzima sai para trabalhar com outro substrato e eles são aqui os mesmos que começaram, só que agora separados. Eu não interferi aí na reação. Então, eu só acelerei. Acelerei de que maneira? Se eu tivesse aqui, ó, o meu substrato, meu reagente, e eu quero transformar ele em produto, eu quero separar esses dois componentes. O que eu vou precisar? Vou precisar de uma energia suficiente para que, ó, eu vou aumentando a temperatura aqui, né? O suficiente para que esse meu reagente consiga quebrar essa ligação e dar origem ao produto, tá? Essa energia suficiente para que ocorra a quebra dessa ligação é o que eu chamo de energia de ativação. Então, vamos supor que eu preciso aqui de X, energia de ativação. Quando eu colocar uma enzima nessa solução, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar a esse substrato e agora eu vou precisar só de meio X, só de metade da energia que seria suficiente para quebrar aqui o meu substrato em dois. Então, a enzima, ela diminui a energia de ativação e por isso ela acelera a reação química, tá? Por isso que ela é mega importante, ok? Então, tá aí a importância das enzimas e a gente vai ao longo do nosso curso falar de várias delas. Nossa, mas tudo aqui no nosso corpo é regulado por enzima. Tudo, todas as reações têm uma enzima fazendo um papel aí. Então, elas são extremamente importantes aqui para a gente na biologia, tá? E essa enzima, ela responde a esse modelo chave-fechadura que atualmente tem sido substituído por um modelo do encaixe induzido. Porque pensa comigo, antes pensava-se assim, cada substrato tem uma enzima específica e eles são extremamente específicos. Aí pensa na quantidade de substrato que existe no mundo. Gente, então tem que ter a mesma quantidade de enzima para acelerar a ação de todos eles? Inviável, né? Como que vai ter tanta enzima assim? Então, hoje, a gente acredita que existe lá um número X de enzimas, mas que elas respondem a um modelo do encaixe induzido. Então, na presença de um substrato, elas conseguem mudar a conformação do seu sítio ativo para ser específica para aquele substrato. E aí eu não preciso ter, então, uma variação infinita de enzimas para todos os vários substratos que existem, né? Tem ali várias enzimas que, na presença desse substrato, ela se rearranja ali, muda o seu sítio ativo para tornar-se específica para aquele substrato, tá? Então, hoje esse modelo de chave-fechadura tem sido substituído por um modelo do encaixe induzido. Ainda essas minhas enzimas, elas não são ali só uma moleculona de proteína, né? Uma molécula de proteína que tem várias partezinhas. A parte proteica, propriamente dita, o grosso aqui da minha enzima, é o que eu chamo de apoenzima. Então, fala, é proteína do tipo enzima, é uma apoenzima. Então, essa proteína recebe o nome de apoenzima. Mas essa enzima, ela pode ter aí ligações com outras substâncias, tá? Quando ela tiver ali uma ligação com outra substância que não é proteica, eu vou chamar essa parte aí de cofator. Então, vai ser uma apoenzima ligada a um cofator, um fator que age em conjunto aí com a minha enzima. E se esse cofator for de natureza orgânica, ele chama-se coenzima. Então, tá aí o que é coenzima, que a gente também vai falar muito aqui na biologia. Ah, é a coenzima X, a coenzima Y. O que é coenzima? Ele é uma partezinha ali, uma parte orgânica ligada à minha proteína de natureza orgânica, tá? Então, forma ali uma coenzima ligada a uma parte proteica, que é a minha apoenzima, ok? Detalhezinhos aí de nomenclatura da biologia, né? Bom, sabemos aqui a importância da enzima em diminuir a energia de ativação. E aí pensa comigo, como toda boa enzima, ela tem aí as suas limitações, né? Porque ela é uma proteína. Essas enzimas, foi o que eu falei para vocês, elas estão presentes em todo o meu corpo, catalisando todas as mais diversas reações. Então, estão ali acelerando.
Essas enzimas agindo em conjunto formam verdadeiras cascatas de reações. Então, eu tenho, pensando aí no sistema digestório, enzimas que vão ali degradando diferentes macromoléculas e os produtos dessa degradação são reagentes para a próxima. E aí, nessa próxima, age uma segunda enzima que vai degradar em um terceiro produto, que é reagente para outra. Então, eu tenho cascatas de reações. E essas reações em cascatas são então determinadas por essas enzimas que eu chamo de regulatórias. Elas regulam todo o funcionamento do meu corpo. Então pensa que elas são importantes, né? Elas regulam todo o funcionamento do meu corpo. Mas elas são proteínas. E o que acontece com a proteína? Se eu aumentar muito a temperatura ou diminuir muito a temperatura, ela se desfaz, ela perde a sua conformação. Se for uma enzima que perdeu sua conformação, o que vai acontecer? Ela perdeu a função de acelerar aquela reação. Ela não vai mais ter função catalisadora, que é justamente essa aceleração, tá? Então, olha só. Convencionalmente aí, nós temos o seguinte: quanto maior você aumenta a temperatura, maior taxa enzimática eu tenho. Então, ó, a 10 graus eu tenho uma taxa baixa de reação. Conforme eu vou aumentando minha temperatura, eu tenho maior atividade da minha enzima. Até um certo ponto. A partir de um limite, se eu aumentar muito a temperatura, ela vai desnaturar, ela vai perder a sua função. Então, existe um limite de temperatura, ó, a partir daqui de quase 50 graus, minha enzima já não é mais eficiente, ela aumentou a sua atividade até 50 graus. Quando chegou em 50 graus, acabou, não tem mais atividade enzimática. Por quê? Porque ela desnaturou, ela perdeu a sua conformação. Então, para toda enzima, existe uma temperatura ótima, aquela temperatura máxima na qual eu atinjo o máximo de atividade antes dela desnaturar e perder ali a sua conformação estrutural, tá? E aí, para cada enzima eu tenho não só uma temperatura, como um pH ótimo. Por isso, nós vamos estudar, vou dar o exemplo do sistema digestório de novo. As enzimas que fazem ali a degradação de proteínas agem em um meio com uma certa temperatura e um certo pH. Já enzimas que fazem hidrólise, né, que quebram ali outros componentes, como por exemplo lipídios, eles têm outra temperatura ótima, outro pH ótimo. Então isso é variável aí de acordo com a enzima, tá? Mas todas elas têm uma temperatura e pH ótimos. Belezinha? Então esses gráficos são bem importantes aí de saber, tá? E por fim, existe aí uma função, né, ou uma reação aí que a gente tem, que se chama inibição enzimática. Eu sempre consigo ali inibir a atividade de uma enzima. Como? Ou aumentando e diminuindo demais a temperatura, mexendo com as variáveis temperatura e pH, ou através de inibidores. Se eu colocar na minha solução, eu tenho ali várias enzimas, eu coloco um inibidor enzimático, esse inibidor vai inibir a atividade da minha enzima. Vai inibir a atividade como? De duas maneiras. Eu posso ter uma substância que vai inibir a atividade da minha enzima de maneira reversível, ou seja, ele vai estabelecer uma reação, uma ligação ali com a minha enzima, que pode depois ser revertida, ou de maneira irreversível. Esse inibidor vai ali se ligar à minha enzima de uma maneira que ele vai ali alterar permanentemente a sua estrutura e ela nunca mais vai se tornar ativa, tá? E aí, se eu conseguir, se eu tiver um inibidor que faz ali uma ligação de maneira reversível, ele pode ser competitivo ou não competitivo. Então, o que significa? Tem uma solução, coloquei substrato, coloquei a enzima específica desse substrato, a enzima está ali fazendo a sua função. Aí eu adiciono um inibidor competitivo nessa solução. O que vai acontecer? Isso aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar para vocês. Cadê a caneta? Então, eu tenho aqui a minha enzima, ela tem esse sítio ativo. Esse sítio ativo. E esse sítio ativo, ele é específico para esse substrato.
Aí eu vou adicionar ali na minha solução um inibidor competitivo, que tem exatamente o mesmo formato que o meu substrato. E aí esse inibidor vai se ligar na minha enzima. Se esse inibidor se ligou aqui na minha enzima, o meu substrato não consegue se ligar. Ele vai chegar na enzima e vai falar, já tem gente aqui. Então, esse substrato não vai ter ali, não vai ser degradado ou sintetizado, não vai virar produto. Ele vai ficar acumulado naquela solução, porque eu coloquei um inibidor competitivo nessa solução. Então, inibidores competitivos competem pelo sítio ativo da enzima com o substrato. Como que eu reverto essa situação, Bruna, já que é uma reversível? Ué, joga mais substrato. Se eu tiver muito mais substrato do que o inibidor na solução, eu tenho muito mais chance de substratos ocuparem o sítio ativo da minha enzima do que os inibidores, né? Ou eu posso ter os inibidores que são aí chamados de não competitivos. Então, eles não vão competir com o substrato. Então, eu tenho aqui essa enzima com esse sítio ativo, e aí esse meu inibidor aqui, ó, ele não vai competir, ele tem outro formato aqui, ó. Ele tem esse formatinho aqui. E esse formato aqui, ele consegue vir e ficar fixadinho aqui, ó. Então, ele não está competindo pelo sítio ativo da minha enzima, mas ele está ligando aqui nessa partezinha da enzima. E aí, o fato dele fazer essa ligação com a minha enzima faz com que a minha enzima mude o sítio ativo. Então, ela passa a ter um sítio que agora é assim, ó. Assim, porque ela tem aqui um inibidor ligado. Esse inibidor fez com que ela mudasse a sua conformação e agora o meu substrato não consegue mais se ligar. Então, embora ele não compita com o substrato pelo sítio ativo, ele faz com que ele liga na enzima e faz com que ela própria altere o seu formato, tem ali uma reação que vai impedir essa ligação com o substrato, tá? E aí, de novo, como que eu faço a reversão? Coloca mais substrato nessa reação, porque aí não vai ter tanto inibidor ali se ligando, ou então aumenta o número de enzimas nessa reação, então algumas vão ficar ligadas aí com esse inibidor ou não, ou coloca algo que bloqueie a ação desse inibidor, então assim, é reversível, tem como eu arrumar isso aí, tá bom? Então esses são aí inibidores enzimáticos que podem aí aparecer na prova também, tá? Bloqueando a ação de alguma das minhas enzimas. Belezinha? Última classe aqui de macromoléculas que eu preciso conversar são os ácidos nucleicos, né? Que são justamente as grandes moléculas aí que vão fazer o armazenamento e transmissão de informações genéticas. E aí eu tenho dois ácidos nucleicos, né? DNA e RNA. Esses meus ácidos nucleicos, eles são o que? Adivinha, adivinha? Polímeros. Polímeros formados por unidades repetitivas chamadas monômeros. Quem são os monômeros dos ácidos nucleicos? Nucleotídeos. Então, carboidratos, monossacarídeos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, nucleotídeos. E quem são esses nucleotídeos, Bruna? Essas estruturas aqui. Então, as unidades menores do meu ácido nucleico, do meu DNA e do meu RNA, são esses nucleotídeos formados por um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos, então uma pentose, e uma base nitrogenada. Essa estrutura aqui é a estrutura de um nucleotídeo. Qual a diferença entre o DNA e o RNA? Primeiro, o fosfato é igual para os dois. Então, tanto faz aí DNA ou RNA, o grupo fosfato é o mesmo. Quando eu pensar na minha pentose, lembra do nome. DNA significa o quê? Desoxirribose. Desoxirribose, ou seja, des está faltando. Oxi vem de oxigênio e ribose é aí o açúcar de 5 carbonos. Então, é um açúcar de 5 carbonos que perdeu um oxigênio, é desoxi, eu tirei um oxigênio desse meu açúcar. E aí ele tem aqui, ó, um
essa bandinha termina com uma hidroxila e aqui só um hidrogênio. No meu RNA, eu tenho um ácido ribonucleico. Então, eu tenho essa pentose com OH aqui e OH aqui. Então, no DNA, falta esse OH aqui, tá? Essa é a diferença em relação ao açúcar. Tem mais diferença, Bruna? Yes! Qual a diferença aqui? No meu DNA, essas bases nitrogenadas podem ser 4. Adenina, guanina, citosina e timina. Essas bases são as bases que eu chamo de pirimidinas. E essas bases são as bases que eu chamo de purinas. Tá? Então, eu tenho 4 bases presentes no meu DNA. Adenina, guanina, citosina e timina. E elas aí interagem de maneira bastante específica. A adenina sempre vai interagir com a timina e a citosina sempre vai interagir com a guanina. A gente já vai ver como. Já no meu RNA, eu tenho adenina, guanina, citosina e uracila. Não existe timina no meu RNA. No lugar da timina, eu tenho a uracila. Então, olha aqui, ó, no meu RNA, quem vai interagir com a adenina é a uracila. E aí, a citosina e guanina permanecem, tá? Como que é essa interação, Bruna? Primeiro, vamos pensar aqui no meu DNA. Como que é o meu DNA? 2 cadeias, né? Como que eu formo uma cadeia? Tem que ser um nucleotídeo ligado com nucleotídeo, ligado com nucleotídeo, ligado com nucleotídeo. Não é um polímero ligado aí por vários nucleotídeos? Isso. Então, eu vou ter vários nucleotídeos ligados um ao outro. E eles se ligam como? Por ligações que eu chamo de fosfodiéster, tá? Então, o grupo fosfato de um nucleotídeo se liga na pentose, no açúcar do próximo. E aí se liga no próximo, eu tenho aí a formação de uma cadeia de DNA. Para formar a fita dupla, essa minha cadeia, ela tem que interagir com uma outra cadeia. Então, eu tenho uma cadeia de DNA aqui, uma cadeia de DNA aqui, elas têm que interagir. Quem faz a ligação das fitas são essas bases nitrogenadas. Por isso que elas são importantes. Então, a adenina sempre se liga com timina. Guanina sempre se liga com citosina. Então, toda vez que eu tiver um nucleotídeo que tem uma timina, na outra cadeia eu vou ter um nucleotídeo com uma adenina. Se tem uma citosina, é uma guanina. Se tem uma adenina, é uma timina. Dessa forma que elas vão aí mantendo uma cadeia ligada à outra. Então, uma cadeia cresce por ligações fosfodiéster. Ela vai ligando ali um nucleotídeo ao outro. E elas se unem por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas aí, de maneira super específica. A sempre com T, C sempre com G. A e T sempre por 2 ligações de hidrogênio, C e G sempre por 3 ligações de hidrogênio. E isso está aqui, ó. A e T sempre por 2 ligações, C e G sempre por 3 ligações de hidrogênio, tá? Então, essa interação aqui é por ligação de hidrogênio. A ligação de crescimento é por ligação fosfodiéster, tá? Além disso, características aqui da minha fita de DNA é que ela sempre é antiparalela. O que significa isso, Bruna? Esse grupo fosfato, ele tem uma carga negativa, tá? Ele tem uma carguinha negativa aqui. Se eu tiver outro nucleotídeo já encaixadinho aqui, da mesma forma, eu vou ficar com outro grupo fosfato aqui. Esses grupos, eles se repelem, porque eles têm a mesma carga. Esse daqui também teria uma carga negativa, e aí esses grupos vão se repelir. Então, uma base, ela está sempre virada para um lado, e a outra está sempre de ponta cabeça, ó.
para esses grupos fosfatos ficarem o mais longe possível um do outro. Então, o crescimento de uma fita é sempre aqui do carbono. Aliás, eu nem falei do carbono, né? Esse é o meu carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E aqui eu tenho meu carbono 5, tá? Isso aqui é um oxigênio que tem aqui na minha ribose. Esse crescimento da minha fita de DNA, ele vai acontecer sempre aqui, desse carbono 5 para o carbono 3, ou seja, o meu novo nucleotídeo vai ser sempre adicionado aqui nesse carbono 3. Sempre, 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 ó. Eu adiciono um novo nucleotídeo no carbono 3. Se essa turma aqui dessa fita está de ponta cabeça, onde está o carbono 3 deles? Aqui, ó. Carbono 3 sempre está adicionando um novo grupo. Então, eu tenho um crescimento que é antiparalelo, tá? Sempre do carbono 5 para o carbono 3. Sempre do carbono 5 para o carbono 3. Por isso que a gente fala aí que o sentido de crescimento do meu DNA é 5', 3'. Sempre, tá? De modo que uma fita cresce antiparalela com a outra para manter esses fosfatos o mais longe possível. E aí, por isso, ela fica estável, né? Porque ela manteve as cargas longe, está ligada por hidrogênio, pensa aí que fica uma molécula bastante estável. A gente ainda vai falar muito disso ao longo do nosso curso, aqui é uma introdução só à estrutura do DNA, tá bom? Outra coisa que a gente precisa conversar, regra de Chargaff. Pensa comigo, se o meu DNA ele é aí composto por duas fitas, aqui eu tenho a seguinte estrutura, ó. Nossa, não, tá muito grande essa fita aqui para fazer. Ó, duas fitas. Aqui eu tenho A, vou colocar para dentro para interagir, né? A, T, C. O que eu tenho que ter aqui desse lado? T, A, G, né? Eu tenho que fazer a complementação aí das bases nitrogenadas. Então, o número de adeninas que eu tiver em uma fita sempre vai ser igual ao número de timinas, porque toda vez que eu tiver uma adenina aqui, eu tenho que ter uma timina aqui. Toda vez que eu tiver uma timina aqui, eu tenho que ter uma adenina aqui. Então, o número de adenina é sempre igual ao número de timina, assim como o número de citosina é sempre igual ao número de guanina, tá? Então, isso daí foi uma regrinha que esse pesquisador Erwin Chargaff chegou, analisando ali pedaços, né, genes aí do meu DNA. E como que a gente aplica isso, gente? Olha só, a análise de um DNA, de um segmento de DNA, tem 3.000 bases nitrogenadas. 3.000 bases nitrogenadas. Essa análise indicou que 15% dessas bases eram timina. Qual será a quantidade de guanina nesse segmento? Se eu tenho 15% de timina, eu posso afirmar com certeza que eu tenho 15% de adenina, porque essa timina tem que ligar com a adenina de algum jeito. Então, 15% de 3.000 bases são 450 timinas. Logo, eu tenho também 450 adeninas. Beleza, eu tenho 3.000 bases, tira o número já de adeninas e timinas. Ou 15% de timina e 15% de adenina, sobra o quê? 70%, né? 30% é de AT, então sobrou 70%. Se aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 15, 70 dividido por 2, eu tenho que ter 35% de citosina e 35% de guanina. Quanto que é 35% de 3.000 bases? 1.050 citosinas, portanto, eu tenho também 1.050 guaninas, tá? Então, é assim que a gente usa a regra de Chargaff, a partir deste conhecimento de que o número de adeninas é sempre igual ao de timina e o número de citosinas é sempre igual ao de guaninas, belezinha? E aqui neste último slide, tenho as principais diferenças aí entre DNA e RNA. Então, olha lá, tanto o DNA quanto o RNA possuem adenina, citosina e guanina. Só que só o RNA possui uracila, só o DNA possui timina. O DNA tem um açúcar que se chama desoxirribose, não tem um OH aqui. E o meu RNA tem uma ribose. Meu DNA é fita dupla e antiparalelo.
meu RNA é fita simples, uma fitinha só, ok? Então, principais diferenças aí de DNA e RNA, certinho? Perceba que guanina e citosina interagem por 3 ligações de hidrogênio, adenina e uracila 2, adenina e timina 2 também. Ok? Então, fechamos aí a parte de bioquímica. Última coisa que eu preciso falar é essa noção de nutrição. Essas várias macromoléculas aí do nosso corpo, elas podem ser aí divididas em macromoléculas com função de regulação, função energética e função plástica ou estrutural ou construtora, tá? Então, quem é aí construtor, por exemplo, as proteínas, tem aí, ó, função de fornecer material para construção e reparo de tecidos. Quem tem função energética, como carboidratos e lipídios, tem como função fornecer energia ao organismo para realizar diversas atividades. E quem tem função reguladora tem justamente a função de regular essas várias reações aqui das meus outras macromoléculas. Então, são as vitaminas, os minerais, as águas não, a água, as fibras, eles vão aí regular as funções plásticas, estruturais e energéticas, tá? Então, aqui tem uma série de exemplos aí desses alimentos e eles também podem aparecer aí na forma de pirâmides alimentares. Então, a gente coloca sempre na base aquilo que você deve preferir, né? Ou comer aí de maneira mais ilimitada, e conforme você vai subindo a pirâmide, você vai moderando o acesso até o limite, né? O evite aí, que não são ali óleos e gorduras, açúcares simples, né? Açúcares simples que não contribuem aí para a nossa função energética, porque os açúcares complexos estão aqui, ó, e eles são, então, recomendados, ok? Então, algumas noções de nutrição aí pra gente. Belezinha? Então, finalizamos aqui esse capítulo 2 de bioquímica, ou química da vida, e a gente volta no próximo bloco para falar agora dos tipos celulares aí existentes. Até já!